Louvado seja o Senhor, a nossa rocha inabalável. Só por causa disso nós estamos aqui, porque Ele nos sustenta, porque Ele é fiel, porque Ele cumpre suas promessas. Essas são verdades que nós temos aprendido aqui no livro do Êxodo, e hoje nós chegamos à quarta mensagem dessa série, que pretende percorrer todo o livro do Êxodo, e o título da nossa mensagem de hoje é Deus Gracioso. Nós começamos na primeira mensagem falando que Deus conhece a sua dor. Depois nós aprendemos que Deus é poderoso e fiel. Usamos duas mensagens para examinar esse tema. E hoje nós vamos meditar nos capítulos 5 e 6. E daqui a pouco eu vou ler uma parte desse texto que depois você pode ler na sua casa. Deus gracioso. Eu acho que é muito improvável falar da graça de Deus sem lembrar, porque foi isso que aconteceu comigo, sem lembrar de um dos hinos mais famosos do mundo. Na verdade, dizem alguns especialistas que é a música mais gravada, com o maior número de arranjos e de versões jamais gravada na história do mundo. Eu estou falando do hino Amazing Grace, graça maravilhosa. Quando eu comecei a pensar nesse texto e vi que esse texto fala da graça de Deus, esse hino veio à minha mente. E apenas para lembrar, o autor desse hino foi um pastor chamado John Newton, mas que não foi pastor a vida inteira. Na verdade, ele começou a sua vida como marinheiro, se tornou um traficante de escravos, e foi em uma das suas viagens carregando escravos que ele enfrentou uma grande tempestade e, tomado por um intenso medo, ele que havia sido criado na fé, como todo bom inglês lá do século XVIII, ele se lembrou de Deus, se lembrou das lições que ele tinha aprendido e ele pediu ao Senhor que o livrasse da morte. Aquela tempestade terrível durou 4 dias e ele ali arrependeu-se dos seus pecados, temendo a sua morte, e prometeu consagrar sua vida ao Senhor. Depois que a tempestade passou, o navio ainda ficou cerca de 30 dias à deriva. E quando John Newton desembarcou, ele se lembrou daquele compromisso. Mas infelizmente ele era um pecador e ele ainda continuou comercializando escravos por um tempo, até que ele abandonou completamente aquela vida e começou a estudar teologia, e ele se tornou um famoso, inflamado e apaixonado pregador do século XVIII, e foi um grande compositor de hinos, foi companheiro de um outro grande compositor que também teve uma vida muito dolorosa, a quem eu até já me referi aqui nas nossas mensagens, William Cowper. E nesse hino maravilhosa, Graça, John Newton, na verdade, contou a sua história, a história da sua salvação. E eu quero ler para você aqui esse poema traduzido para o português, Maravilhosa Graça, que diz assim: maravilhosa graça, quão doce é ouvir. Maravilhosa graça que salvou um desgraçado como eu que estava perdido, mas agora fui encontrado, era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça meus medos aliviou. Quão preciosa essa graça parecia à hora em que criei pela primeira vez. Através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já me aproximava a esta graça que me trouxe a salvo até agora, e esta graça me levará para casa. O Senhor prometeu o bem a mim. Sua palavra, minha esperança assegura. Ele será meu escudo e porção enquanto a vida durar. Sim, quando esta carne e coração falharem e a vida mortal cessar, possuirei dentro do véu uma alegria, uma vida de alegria e paz. A terra logo se dissolverá como neve. O sol deixará de brilhar, mas Deus, que me chamou aqui embaixo, será para sempre meu.
Que maravilha, essa graça que libertou esse homem, cuja vida estava arruinada pelo pecado, e encheu o coração dele dessa esperança tão viva. Uma esperança tão viva que ele mesmo se incumbiu de escrever o que ele queria fosse registrado na sua lápide. E lá na lápide de John Newton está escrito assim: John Newton, uma vez um infiel e libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Anteontem nós perdemos um dos maiores teólogos do século XX, Packer, James Packer. E entre tantos livros que ele escreveu, em um deles, que se chama Vocábulos de Deus, ele falou sobre a graça. E ali naquele livro ele fala que a graça, essa palavra graça, é a palavra mais cara para a fé cristã, porque ela é a síntese do Evangelho. Nenhuma palavra é mais cara para a nossa fé, nenhuma palavra carrega tanto significado quanto a palavra graça. E muitas vezes nós usamos essa palavra tantas vezes que parece que nos esquecemos que nem todos sabem exatamente o que significa graça. Então eu fiz uma listinha aqui de maneiras pelas quais a graça é definida na Escritura Sagrada. A graça é o amor que move a mão de Deus em nosso favor. A graça é a bondade que se manifesta em prover Deus tudo o que nós necessitamos. A graça é a misericórdia, que retém o castigo que muitas vezes nós merecemos. A graça é a paciência que Deus exerce diante da nossa rebeldia, diante da nossa intransigência. A graça é a justiça de Deus que o fez providenciar um meio para nos salvar, pois não somos capazes de nos salvar a nós mesmos. A graça é a verdade, que é muito mais que um conceito, é o próprio Deus que se fez homem e em Jesus Cristo se manifestou cheio de amor e bondade. A graça é a luz que dissipa as trevas dos nossos olhos, da nossa mente e do nosso coração. É a luz pela qual nós somos guiados à vida. E eu poderia aqui passar muito tempo ainda, irmãos, explicando ou definindo o que é a graça. Essa graça da qual eu vou falar hoje se revela no Êxodo de maneira extraordinária. Porque Deus, no livro do Êxodo, encontramos a história que ele veio buscar aquele povo insignificante. Aquele povo que aos olhos de todos os povos valia muito pouco, mas que para Deus tinha um valor infinito. Não por causa deles mesmos, mas porque Deus os havia escolhido, porque Deus havia feito promessas a eles, e as promessas de Deus são imutáveis, e isso também é graça. A graça que faz com que Deus nunca se esqueça das promessas que Ele fez, que não permite que Ele jamais minta, que Ele jamais muda. A graça é o modo pelo qual Ele se aproxima dos proscritos. Os proscritos lá no Egito, como Moisés, um proscrito, um assassino, que havia se tornado pastor de ovelhas no deserto de Midian, e Deus, por sua graça, faz dos proscritos baluartes da verdade, do poder e do seu amor, como ele fez com o apóstolo Paulo, como ele fez com Pedro, que negou a Jesus Cristo de maneira tão vil, como ele fez comigo e como ele faz com tantas pessoas. Graça é a manifestação do poder absoluto que Deus usa para cumprir a palavra que Ele empenhou, como nós vamos ver no texto que eu lerei daqui a pouco. Graça, meu querido, é o soberano Criador, o Todo-Poderoso, aquele que é independente, aquele que faz tudo conforme a sua vontade, e aquele para quem todas as nações do mundo, como diz Isaías, são apenas como um pingo d'água que cai de um balde, vem ao nosso encontro, alcança os desprezados e faz daqueles desprezados, desvalidos, abandonados, um povo que pertence a Ele,
e um povo a quem ele se dá a conhecer de maneira extraordinária. Por isso que a graça é uma palavra tão cara. Por isso que a graça é uma palavra tão preciosa, porque ela sintetiza toda a ação maravilhosa desse nosso Deus que é tão poderoso. E eis aí porque nós estamos aqui estudando o livro do Êxodo, porque no livro do Êxodo, o Evangelho, a boa nova de que existe um Deus poderoso, que se importa com pessoas insignificantes, que vem ao encontro de pessoas insignificantes e toca a vida dessas pessoas e as liberta e as transforma e faz delas um povo, é revelada nesse livro, como em poucos outros livros da Bíblia é revelado. Por isso que o livro do Êxodo é um livro extraordinário, e eu fico admirado estudando esse livro, porque a gente ouve tanto falar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, e muitas pessoas pensam que esse Deus irado, que estava sempre de mau humor, que estava sempre com a espada empunhada, sempre pronto a dizimar os seus inimigos, agora no Novo Testamento tem a sua ira aplacada por Jesus Cristo, que é a sua face mais amorosa, a sua face mais caridosa. Irmãos, que engano! Que engano pensar que no Antigo Testamento algum pecador tenha sido salvo por sua justiça, por sua fidelidade, por sua bondade, pelo seu caráter. Que perspectiva equivocada pensar que no Antigo Testamento houvesse outro modo do povo ser liberto e ser transformado e ser alcançado, senão pela mesma graça que nos alcançou através de Jesus Cristo. É no livro da lei, o Êxodo, onde nós encontramos os 10 mandamentos, que a graça se manifesta de maneira inequívoca. E mais do que isso, no Êxodo, ao libertar o povo do cativeiro egípcio, Deus está dando uma ilustração da maravilhosa obra de libertação que Ele faria no futuro através de Jesus Cristo. Deus libertou o povo de Israel do cativeiro. Deus os encontrou ali onde eles estavam perdidos. E Deus fez deles a nação que recebeu a sua palavra, que recebeu a sua lei e que recebeu a promessa de que o Salvador do mundo nasceria no seio daquele povo. E que maravilha! Nós estamos aqui hoje, cerca de 3.500 anos depois do Êxodo, dizendo que esse Deus cumpriu a sua palavra, que a sua graça é verdadeira. Então eu quero ler no capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia aí, o seu aplicativo ou a sua Bíblia, os 8 primeiros versículos do capítulo 6 do livro do Êxodo, e depois eu vou me referir ao capítulo 5, e você pode ler todos os 2 capítulos com paciência depois. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. O capítulo 5 do livro do Êxodo, que está dentro do contexto geral da nossa mensagem de hoje, conta-nos o primeiro encontro de Moisés e Arão com Faraó.
E conta-nos também como foi triste e cruel a reação daquele que se tornou um epítome, um símbolo de quão má e quão decadente pode ser a criatura humana em sua incredulidade e em sua ousadia. Faraó foi desrespeitoso com Deus e com seus mensageiros. E Faraó foi cruel com o povo de Deus. E Faraó se tornou também um símbolo de como Deus pode se levantar para fazer justiça contra aqueles que se opõem à sua vontade e ao seu povo. E por isso, o texto que nós lemos, Deus disse para Moisés que Faraó haveria de conhecer a sua mão poderosa. E sabe, irmãos, é no contexto deste encontro que Moisés, no final do capítulo 5, se queixa. É claro que ele se queixa, porque Faraó não apenas desprezou Deus e disse que jamais libertaria o povo, como sobrecarregou o sofrimento do povo de Israel, que já estava padecendo no cativeiro. Mas agora, sua carga de trabalho foi aumentada, seus recursos foram limitados, e a isso tudo Faraó acrescentou a prática da tortura, e os israelitas foram torturados, foram surrados, foram chicoteados pelos seus feitores, pelos seus superintendentes, e o povo então se queixa a Moisés. O povo, na verdade, lança uma maldição praticamente sobre Moisés, e Moisés então diz: Senhor, por que o Senhor me fez vir aqui? Porque agora o seu povo sofre mais ainda. Então, Deus responde. E a resposta de Deus é exatamente esse texto que nós lemos. E exatamente nesse texto que nós lemos eu quero compartilhar com você sobre esse Deus gracioso. E sobre como é esta graça. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você aqui é que a graça de Deus é superabundante. Ela é maior do que muitas vezes nós mesmos somos capazes de conceber. E eu quero ler de novo, capítulo 6, o versículo 1, onde diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Olha que coisa interessante. Deus disse a Moisés para ir a Faraó e dizer com uma voz de comando que Faraó deveria deixar o povo ir. Moisés chegou até Faraó e humildemente, como ele deveria se referir a um homem tão poderoso, pediu a ele: olha, o Senhor ordenou que você nos deixasse ir, e eu quero dizer que deixe-nos ir apenas jornada de 3 dias. Mas olha que coisa interessante. Deus faz uma obra muito maior do que mover o coração de Faraó para permitir que o povo de Israel saísse para uma jornada de 3 dias. É claro que se multiplicariam em outros 3 para ir, 3 para voltar, 1 semana. Ele apenas preparou o terreno para que a ira de Faraó se acendesse e a glória de Deus se manifestasse e a graça de Deus se revelasse como ela é superabundante. É assim, irmãos. Muitas vezes a graça de Deus começa singela. Ela apenas nos diz: creia. Creia em Jesus Cristo. Creia no amor de Deus. Creia na bondade de Deus. E quando você crê, você começa a ver esta graça crescendo diante dos seus olhos, produzindo transformação na sua vida, produzindo libertação em sua vida, paulatinamente, de maneira crescente, exatamente como aconteceu quando Moisés foi até Faraó e pediu a ele que libertasse o povo por apenas 1 semana. E Deus então disse no texto que nós acabamos de ler, que vai chegar a hora que Faraó não apenas deixará o povo ir, mas Faraó lançará o povo da terra. Ou seja, vocês não vão sair por 1 semana. Vocês não vão sair apenas para ir ali no Monte Sinai e fazer um culto e voltar para a escravidão. Não, vocês vão sair para uma vida nova. Aí nós aprendemos que a graça
sempre supera a nossa expectativa. Sabe, eu queria que depois você lesse Mateus capítulo 13, onde nós encontramos a seção chamada Parábolas do Reino, onde Jesus Cristo conta algumas parábolas para estimular os seus discípulos a confiar no poder da graça de Deus revelada no Evangelho. Nós ali, por exemplo, encontramos a parábola do grão de mostarda, que Jesus diz é a menor das sementes, mas quando ela é semeada, ela se transforma no maior arbusto, na maior hortaliça, tão grande que até as aves dos céus vêm se aninhar nela. Aquela semente insignificante, como o Evangelho, que parece tão pequeno, que parece tão insignificante, ou a parábola da mulher que pegou uma medida de fermento e escondeu em 3 medidas de farinha, e depois aquela massa cresceu e se transformou num pão maravilhoso. É assim que o Evangelho faz. Ou a parábola do semeador, que parece tão displicente, jogando a semente à beira do caminho, em cima das pedras ou no chão batido, mas de repente uma semente cai no solo fértil e aquela semente tem uma produção superabundante, a 30, 60 e a 100 por uma graça. Essa obra de Deus, esse amor de Deus, essa misericórdia de Deus, essa bondade de Deus sempre supera a sua e a minha expectativa. Veja como a graça apresenta uma vida muito superior a tudo que nós podemos desejar ou esperar. Talvez o povo e próprio Moisés esperasse apenas um alívio para adorar o Senhor por um tempo. Mas o Senhor não quer dar um alívio. O Senhor quer dar uma vida nova, uma vida extraordinária, uma vida abençoada, uma vida de verdadeira liberdade, uma verdadeira felicidade. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Mas olha que maravilha, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta até as profundezas de Deus. O Espírito conhece e o Espírito revela, e pela graça de Deus nós podemos antever com os olhos da fé essa vida maravilhosa que Deus nos dará por meio do seu amor em Cristo Jesus. Veja como a graça nos desafia a termos alvos maiores e melhores do que as coisas pequenas dessa vida. Sabe, eu fico pensando, diante da graça de Deus, por que nós insistimos em nos apegar nas coisas tão passageiras? Mais tarde nós vamos ver no livro do Êxodo que diante das dificuldades, o povo de Israel também no deserto ficou com saudade dos pepinos e das cebolas do Egito, porque eles perderam de vista a promessa que Deus fez para Moisés lá no capítulo 3, de levar o povo para uma terra onde fluía o leite e o mel. Uma linguagem, é claro, metafórica para falar de abundância, para falar de alegria, para falar de provisão. Por isso Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse lá no capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, se nós entendêssemos de verdade, eu quero desafiar você nessa noite a entender a grandeza, a superabundância da graça de Deus, nós nos desvencilharíamos das coisas tão passageiras que causam ansiedade no nosso coração, causam preocupação no nosso coração, causam tristeza no nosso coração. E se você pensar bem, muitas vezes nós sofremos por causa de coisas meramente temporais. Nós nos desgastamos por causa de coisas passageiras, nós nos amedrontamos por causa delas, mas assim como o povo de Israel lá no Egito, talvez esperasse apenas um alívio, recebeu de Deus a promessa não de um alívio, mas de liberdade plena. Não a promessa de poder sair por uma semana para adorá-lo, mas a promessa de que seriam um povo completamente livre, uma nação de sacerdotes e de reis, que haveria de tornar o nome de Deus conhecido. O Deus da graça age assim, nos levando passo a passo,
para crescermos, para nos desenvolvermos. Sabe, nós podemos começar pequenos, nós podemos começar como bebês, que carecem daquelas coisas mais elementares, dos cuidados mais simples, mas pela graça nós podemos crescer e chegar à maturidade e viver essa maravilhosa vida que o Senhor é poderoso para nos dar. Essa é a graça que faz muito mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Por isso vale a pena, meu querido, confiar nesse Deus. Esse Deus que enviou Jesus Cristo para nos dar essa vida. E o próprio Jesus disse que Ele veio ao mundo para nos dar vida abundante. Mas uma segunda verdade que eu aprendo nesse texto sobre a graça é que ela é imutável. Diz o verso 2 que eu quero ler de novo. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Lembra? Eu falei nas mensagens anteriores que quando aparece a palavra no texto bíblico Senhor, em caixa alta, todas as letras maiúsculas, e se você estiver com a sua Bíblia aberta aí você vai ver que é assim, ou mesmo no seu aplicativo, aqui aparece o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés e que eu propus, usando ou seguindo a tradição judaica mais recente, traduzir por o Eterno. Falou Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Eterno. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mas pelo meu nome, o Eterno, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Você é um observador, e se você não observou ainda, você vai observar agora. E se não observar agora, você vai observar depois, quando você voltar para esse texto, que 4 vezes nestes versículos, Deus diz: eu sou o Eterno. Eu sou Iavé, que talvez seja a pronúncia hebraica mais aproximada daquelas 4 letras consideradas sagradas. E como você pôde ver nas mensagens anteriores, e se você não viu ainda, você pode vê-las lá no nosso canal do YouTube. Ali, através desse nome, Deus afirma que Ele é imutável, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é fogo que consome a iniquidade, mas que também transforma a realidade. Deus diz eu, o Eterno, e ao dizer 4 vezes ao fazer essa afirmação 4 vezes, Ele não a faz de maneira aleatória, Ele não a faz de maneira passional ou de maneira circunstancial. O Senhor está lembrando a Moisés o compromisso que havia feito com ele lá no Monte Sinai, de que ele haveria de agir poderosamente, que ele haveria de libertar o povo e que ele estava cumprindo um compromisso que ele havia feito no passado. Mas olha que coisa interessante. Ele declara que a Abraão, a Isaque e a Jacó, ele não revelou-se como o Eterno, como Iavé. Ele revelou-se como Todo-Poderoso. Uma expressão hebraica que os crentes gostam muito é El Shaddai, aquele que faz, e que faz tudo que quer fazer, e que faz tudo como quer fazer. E olha que coisa interessante. Deus revelou-se a Abraão como aquele que faz. E Deus tirou Abraão da família onde ele habitava, fez com que Abraão peregrinasse pela terra de Canaã, inclusive pelo Egito, e se estabelecesse ali provisoriamente, assim como o seu filho Isaque e o seu neto Jacó. Mas Deus diz: eu não me revelei a eles como o Eterno, como eu fiz a você, mas a você, Moisés, eu me revelei como o Eterno. Sabe, irmãos, eu fico pensando sobre o que isso significa. E os irmãos que acompanham a nossa igreja sabem que nós falamos isso muitas vezes, a revelação é progressiva. Deus vai cada vez aprofundando mais o conhecimento que as pessoas têm dele. E na Escritura Sagrada, essa revelação progressiva é clara. Ele é o Deus que fez um pacto com Abraão, Ele é um Deus que fez um pacto de tirar Abraão daquela terra onde havia idolatria e plantá-lo em uma terra e fazer dele uma bênção. E ao revelar-se como o que faz o El Shaddai, Deus está empenhando a sua palavra a Abraão de que ele pode fazer. Mas agora, Deus deu um passo adiante.
E Deus diz a Moisés: eu sou o Eterno. Eu sou Yahvé. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? É que a graça de Deus vai nos conduzindo cada vez para mais perto dele. Fazer é uma ação. Uma ação pode ser algo impessoal. Ela pode apenas almejar cumprir um fim. Mas quando diz eu sou, quando Deus se revela como eu sou, como eterno, Deus está falando de relacionamento, Deus está falando de intimidade. Então aquele Deus que se revelou aos patriarcas como todo-poderoso, agora se revela a Moisés e ao povo de Israel no cativeiro egípcio como um Deus pessoal, que quer ter intimidade com os seus filhos, que quer ser conhecido como um pai de amor, um pai de bondade. E olha que coisa interessante, quando nós amamos alguém, nós não estamos muito preocupados com o que essa pessoa faz, com a profissão que ela tem, por exemplo, com o patrimônio que ela tem, mas nós nos preocupamos com quem ela é, com quais são seus valores, seus sentimentos, suas intenções. E agora, a graça imutável de Deus revela-se como aquela operação de Deus pela qual ele se lembra de suas promessas. Mas olha que coisa maravilhosa, essa graça é crescente, ela não é estacionária, ela não é estática. Deus que se deu a conhecer no passado como Todo-Poderoso, agora se dá a conhecer como um Deus pessoal, aquele que é o eterno, aquele em quem você pode confiar, e por isso a confiança é possível. Porque Deus é o seu Pai, porque Deus nos permite essa intimidade com Ele, é claro, sem nunca perder o respeito. A graça imutável revela que Deus quer se aproximar de nós em intimidade. Ele não quer ser visto apenas como um fazedor, Ele quer ser visto como um pai, como um amigo. Por isso, querida, a oração é tão importante, porque a oração é aquele momento em que você fala com o seu Pai, é aquele momento em que você derrama o seu coração diante do seu Pai, é aquele momento em que o Pai acolhe você, e por isso nós já estudamos isso aqui. Jesus, quando fala da oração lá no Sermão do Monte, diz que quando você for orar, você entra no seu quarto e fecha a porta, porque a oração é o momento da intimidade, é o momento em que nós derramamos o nosso coração diante de Deus, e agora Deus diz: eu sou o Eterno. A graça, essa graça imutável, nos mostra que Deus sempre tomou e sempre tomará a iniciativa de vir ao nosso encontro. Deus diz a Moisés: olha, eu me revelei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu fiz um pacto com eles, e por isso agora eu vim. E por isso eu que os encontrei e fiz promessas solenes a eles, agora venho ao seu encontro e venho ao encontro dos filhos de Israel para cumprir as promessas que fiz, porque Deus, o Deus da graça, é o Deus fiel, é o Deus que permite que nós perseveremos nele, porque ele não muda, porque ele é o nosso companheiro de jornada. E por isso, a palavra que Faraó fala no capítulo 5, versículo 2, é muito interessante. Faraó diz: quem é o Eterno? Quem é esse Deus que ousa me dar ordens? Eu não conheço esse Deus e nem vou deixar o povo ir. É claro, irmãos, os ímpios nunca conhecerão esse Deus. Porque esse Deus é aquele que se aproxima dos seus filhos com amor. Esse Deus é aquele que chama os seus filhos para descansar nele, para confiar nele, para se entregar a ele, para depender dele, para acreditar nas promessas dele, para falar com ele. Mas quem não teve a alegria de ser encontrado por esse Deus, vai vê-lo apenas como um estranho, que não é digno de respeito, que não é digno de honra. Os ímpios não sabem e nunca saberão quem é o Eterno, e sempre o verão apenas como uma mera fonte para prover aquilo que eles desejam. Mas a graça de Deus convida você e a mim a confiar, porque Deus, o Eterno, é imutável em suas promessas, em seu amor, em seu cuidado e na intimidade que Ele quer ter conosco. Mais ainda,
existe uma terceira verdade que eu quero compartilhar com você. Essa graça que se revela aqui, ela é inestimável. Versículo 5 diz assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Eterno. É claro, irmãos, por definição, graça é algo que não nos custa nada. É algo que você recebe. A graça da libertação do cativeiro egípcio não custou nada ao povo que dela desfrutou. A graça, no entanto, não é sinônimo sempre de facilidade. Veja bem, se você voltar ao capítulo 5, você verá que o encontro de Faraó com Moisés, como eu já disse lá atrás, não produziu facilidades, pelo contrário. Faraó agravou o rigor do trabalho. Faraó fez acusações mentirosas de que o povo era indolente, de que o povo era preguiçoso, de que o povo era ocioso. Faraó multiplicou a violência para que o povo cumprisse a cota diária que eles deveriam produzir de tijolos. Tudo isso, como eu já disse, causou desânimo, causou incredulidade entre o povo e uma indisposição. E como eu disse lá atrás, os líderes de Israel amaldiçoaram Moisés, dizendo: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. Essa é uma expressão, sabe, que às vezes a gente também usa: que o Senhor se lembre de você, que o Senhor faça justiça contra você. Porquanto, disseram eles, nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes espada na mão para nos matar. Os líderes de Israel não estavam entendendo o que Deus estava fazendo, não estavam valorizando a graça, não estavam valorizando aquela mensagem que Deus colocou nos lábios de Moisés, porque eles ainda não eram capazes de crer. E algumas verdades importantes aqui, meu querido, para que você não seja enganado por falsas esperanças. A graça é maravilhosa, mas nós nem sempre vemos o seu valor, porque ela não significa que você terá uma vida livre de lutas, livre de dificuldades, e nem sempre Deus vai poupar você das dores que você pode vir a sofrer nesse mundo. Nós lemos aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, em que ele falou da graça do Senhor, que nos chamou em Cristo para a eterna glória, mas agora nós estamos passando pelo deserto. Lá atrás eu falei, o título dessa série é Além do Deserto, porque o deserto é um símbolo para todos os cristãos de lutas, de adversidades, de dificuldades. A graça do Senhor estava sobre o povo de Israel. A graça do Senhor moveu o coração de Moisés para ir até Faraó. A graça do Senhor fez promessas, fez um pacto, mas a graça, naquele momento, não livrou o povo das dificuldades, e nós também. Nós somos alvos da graça de Deus, mas nem sempre nós somos libertos das dificuldades que a vida impõe. Embora a graça seja uma promessa de vida abençoada, nem sempre nós vemos a riqueza dessa vida. Sabe por quê? Porque a graça não muda a nossa vida de maneira mágica, de maneira instantânea. Os israelitas tiveram que amargar, primeiro na mão de Faraó, depois 40 anos no deserto, para alcançar a desejada liberdade. Eles enfrentaram a fúria de inimigos poderosos. Nós também temos promessas maravilhosas, mas elas não são mágicas, elas não são automáticas, elas nos desafiam à fé. Elas nos desafiam, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, a não fixar os nossos olhos nas coisas que nós vemos, mas naquelas que nós não vemos. Embora essa graça seja abundante, porque ela é inestimável, porque ela é valiosa, nem sempre ela traz as bênçãos que nós desejamos. Porque Deus tem caminhos e pensamentos mais altos do que os nossos, como disse o profeta Isaías no capítulo 55 do seu livro. Entretanto, quando nós contemplamos os feitos do Senhor aqui no livro do Êxodo, nós entendemos que esse Deus maravilhoso age de forma inestimável, de forma extraordinária. E aquela libertação que ele fez no Egito é um símbolo da grande libertação que ele fez 1500 anos depois através de Jesus Cristo. Os israelitas tiveram que aprender no Egito e pelo deserto o que era essa graça. E nós vamos aprender com eles. Manifestações maravilhosas da graça. Mas veja como nós
Somos, nesse sentido, mais agraciados do que eles. Porque agora você pode ler essa história. E você não precisa passar pelos mesmos rigores e pelo mesmo sofrimento. Eu sei que alguns irmãos, eu já ouvi algumas pessoas dizer isso, se eu tivesse vivido nos tempos de Israel no Egito, eu teria uma fé vibrante porque eu veria milagres extraordinários. Irmãos, a história nos mostra algo totalmente diferente. Os milagres extraordinários não impediram a incredulidade no coração do povo de Israel, como hoje também não impedem a incredulidade, e mesmo que você tenha a Bíblia e você leia na Bíblia tudo que Deus já fez, muitas vezes o seu coração ainda é assaltado pela incredulidade, mas a graça não deve ser menosprezada, porque ela não nos custou nada, pelo contrário, ela deve ser valorizada exatamente por isso, porque Deus, mesmo na nossa indignidade, na nossa insignificância, vem ao nosso encontro, toca a nossa vida e nos transforma. Mas eu preciso seguir em frente e falar exatamente do tema com que eu terminei a última frase. A graça é transformadora. Diz o texto, capítulo 6, versículo 6. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Quem eram os israelitas, irmãos? Era um bando de escravos, um povo sem pátria, um povo sem identidade, um povo sem esperança. Já tinha passado cerca de 400 anos, mais de 400 anos que eles estavam no Egito. Imagina, aquele povo tinha se misturado, aquele povo tinha perdido a esperança. Por isso, quando Moisés chega, eles não acreditam. Talvez muitos deles nem se lembrassem que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, seus ancestrais de 400 anos atrás, tinham recebido promessas de prosperidade, de liberdade. Mas Êxodo, o livro do Êxodo é a figura mais poderosa desse projeto de redenção, dessa operação resgate que Deus empreendeu na história do seu povo. Lá no Êxodo, Deus os liberta da escravidão física. Aqui, Deus nos liberta da pior escravidão, que é a escravidão espiritual. E para libertar, Deus promete, eu vou aliviar o seu fardo. Sabe, eu não consigo ler e fazer essa afirmação de Deus dizendo que vai tirar as cargas, ou vai tirar o povo de Israel de debaixo das cargas, aquele fardo que os egípcios tinham colocado sobre eles. Eu não consigo ler isso sem me lembrar das palavras de Jesus, lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar, eu vou tirar o fardo de vocês. Ah, glória ao Senhor, porque a graça nos alivia. A graça nos enche de privilégios, nos dá uma identidade. Deus diz, esse povo será o meu povo. E olha que coisa linda, Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, que nós que estamos em Cristo, somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, aquela promessa que Deus fez ao povo de Israel no Egito, é a mesma promessa que Deus faz para nós em Cristo. Em Cristo você se torna povo de propriedade exclusiva de Deus, como Deus diz que o povo de Israel será. Essa graça nos permite desfrutar de uma intimidade com o eterno que nós deveríamos valorizar com toda a nossa força. Deus diz, eu serei o seu Deus, o vosso Deus. Durante o seu ministério, no final do ministério, Jesus disse para os discípulos assim, eu não vou chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe nada do seu senhor, eu vou chamá-los de amigos, porque o amigo sabe tudo. O amigo é aquele que convive, é aquele que participa. Jesus está reafirmando o que Deus disse no Êxodo. Deus disse para Moisés, eu serei o Deus desse povo. E Jesus diz, eu sou amigo de vocês. Essa graça nos enriquece com um conhecimento pessoal e profundo. Deus diz, sabereis que eu sou o Eterno. Veja que privilégio maravilhoso Deus deu ao povo de Israel no Egito, maior do que ele havia dado a Abraão, a Isaac e a Jacó, a quem ele se revelou com o nome de El Shaddai, mas agora ele se revela, eu sou o Eterno.
Eu sou o que sou. Eu sou o imutável, o poderoso, o gracioso. Eu sou o fogo que consome, mas também ilumina. Que maravilha é essa, irmãos? Que privilégio extraordinário é esse? Privilégio que Jesus também disse para os seus discípulos. Em certa ocasião, já próximo do fim do seu ministério, Jesus estava dizendo que partiria. E Filipe, um dos discípulos de Jesus, disse para Jesus assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Quem me vê, vê o Pai. Olha que coisa maravilhosa, querido. Através de Jesus Cristo você conhece o Eterno, o Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Que transformação pode ser mais poderosa do que essa? Que valor pode ser maior do que esse? E que operação mais extraordinária pode mudar o seu medo, a sua angústia, a sua aflição, em segurança, em paz e serenidade, do que conhecer esse Deus que criou todas as coisas e que é poderoso para sustentar a nossa vida como tem feito. Mas eu termino. A última verdade que eu quero compartilhar com você. A graça produz segurança. O verso 8. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Eu acho muito extraordinário que esse texto começa no versículo 2 com Deus dizendo: eu sou o Senhor. E termina o versículo 8 dizendo: eu sou o Senhor. Jesus usou um recurso linguístico mais ou menos parecido com esse, quando ele usava a expressão em verdade vos digo. Jesus estava querendo afirmar e afirmando que o que ele dizia era absolutamente confiável. E agora, ao usar esse nome para fechar o seu discurso, é como se Deus estivesse fazendo um solene juramento. Eu vou fazer. Confiem, porque eu sou o Eterno. A minha palavra está dita e será feito exatamente como eu disse. Lembra? Eu falei lá atrás que Moisés estava triste. No capítulo 5, versículo 22, Moisés disse assim: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Olha que palavra dura Moisés está dizendo, não é? Mas olha que graça maravilhosa. Ao invés de dar uma bronca em Moisés, ao invés de repreender Moisés, ao invés de denunciar a incredulidade e a arrogância e a ousadia de Moisés, porque Moisés disse: até agora o Senhor não fez nada. Eu fui até lá e só aumentei a dor do seu povo. Eu fui até lá e o Senhor não fez nada, absolutamente nada. E Deus então, que é cheio de graça e bondade, diz para Moisés: eu vou fazer. Eu sou o Senhor. Eu sou o Eterno. Eu posso fazer e eu farei. E por que é que o Eterno faria tudo isso? Senão pelo fato dele estar empenhado e comprometido com sua palavra. O que é que o povo de Israel tinha para oferecer em troca? Nada. O que é que eu tenho para oferecer em troca? As bênçãos que Deus me dá? Nada. Evidentemente, tudo que Deus deu lá e tudo que Deus dá aqui é por graça, graça do começo e graça até o fim, porque a graça de Deus é a única segurança que nós temos. Nós somos inconstantes, nós somos instáveis, mas Deus é fiel. E por isso ele termina o seu discurso a Moisés dizendo: eu sou o Eterno, então confie. Pela graça, que é a nossa segurança, nós descansamos porque nós aprendemos que o amor de Deus por nós não é causado por virtudes que nós possuamos, porque nós não possuímos nenhuma virtude, mas Deus nos ama apesar dos nossos defeitos. E olha que coisa maravilhosa. Moisés foi duro. Moisés disse para Deus: o Senhor não fez nada. E Deus diz: eu farei, Moisés, porque eu prometi que faria. Eu vou libertar o povo, eu vou levá-los para onde eu prometi que levaria. Eles vão possuir a terra que eu empenhei a minha palavra que lhes daria. E portanto esteja seguro, eu sou o Senhor. A graça é a nossa segurança.
Porque Deus é pródigo em abençoar. Ele é liberal, Ele é abundante. Deus não faz conta de migalhas, Deus não fica fazendo conta de coisas pequenas. Deus tem prazer em abençoar. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 1, versículo 3 da sua carta, diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e Ele nos fez assentar com Jesus Cristo nos lugares mais altos. Que graça maravilhosa é essa, meu querido? Você está seguro, porque quem promete é o eterno, o poderoso, o imutável, aquele que é luz, aquele que é justiça, aquele que fala e as coisas acontecem, aquele que age poderosamente. Então eu termino fazendo 5 implicações que eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, para você que anda desanimado porque seus planos estão se frustrando, principalmente porque agora nós estamos vivendo dias difíceis e eu sei que pode haver alguém nos ouvindo e pensando assim, será que vale mesmo a pena? Está tudo dando errado. Eu quero convidar você a levantar os seus olhos e aprender que a graça de Deus nos promete uma vida de eterna bem-aventurança. Talvez, como Pedro diz aqui, nós ainda sofreremos, mas você pela fé pode enfrentar o sofrimento e pode enfrentar a dor, sabendo que tudo isso vai ser substituído por uma vida de bem-aventurança. Então viva pela fé, confiando nessa graça maravilhosa do Senhor. A você que se sente inseguro sobre as promessas de Deus, porque a vida não segue como você deseja, lembre-se que Deus não muda e não esquece de nenhuma de suas promessas, porque Ele é fiel. Para você que talvez ainda anda correndo pelas coisas desse mundo, pelos prazeres do mundo, pelas riquezas do mundo, e não acha que há tanto valor assim na vida espiritual, na comunhão com Deus ou no Evangelho de Jesus Cristo, lembre-se, querido, que Deus se levantou com mão poderosa para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Assim como Ele enviou Jesus Cristo para nos libertar do pecado. E como Ele mudou radicalmente a nossa vida e como Ele nos dá uma vida que tem valor eterno. Tudo que você busca neste mundo, fica aqui, acaba aqui. Mas o que Cristo te dá, dura para sempre. Você que não tem visto muitas mudanças na sua vida, que tem enfrentado lutas que parecem inglórias, olhe mais atentamente, veja como a graça está levando você para junto do Pai e como essa intimidade com Deus pode transformar a sua angústia, pode trazer conforto, pode trazer paz. Talvez você ainda não esteja aproveitando o privilégio que é ter Deus como Pai. Talvez você ainda não esteja fazendo o que Jesus diz. Vai lá, entra no seu quarto, fecha a porta, desfrute da intimidade com Deus, fale com Ele, derrame o seu coração diante dEle. Eu não posso prometer para você que Deus vai curar as enfermidades, ou que Deus vai libertar você das opressões, ou que Deus vai te dar a prosperidade que talvez seja a causa maior da sua angústia, mas eu posso te prometer sem nenhum medo de errar, que a intimidade com Deus traz paz, traz serenidade, traz segurança, traz esperança. Por fim, você que ainda duvida, que ainda titubeia entre a fé e a vida longe do Senhor, que ainda é um crente que vive vacilando, quero dizer para você que a graça é a única segurança que você pode ter nesta vida, de que Deus está do seu lado e que Deus está agindo para transformar a sua vida. Não confie na sua justiça, na sua dignidade, na sua inteligência, nos seus conceitos e preconceitos. A vida cristã é a vida que nos desafia a confiar na palavra de Deus, na obra de Jesus e descansar nele. Portanto, deixe de lado essa incredulidade. Como disse o autor de Hebreus, citando o salmista, hoje que você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas se renda, creia e viva.